Bom, o trabalho de hoje é o seguinte, eu quero mostrar as cartas, tá? As ferramentas com que eu trabalho e muitas ideias vêm daí. Uma série de ideias que vem do meu subconsciente e como o subconsciente ele tem coisa dentro dele. Mas para tirar tudo isso, eu uso minhas que eu chamo de lâminas, lâminas onde tem imagens. Então eu uso um baralhozinho aqui, ó, com cartas simples, né? Cartas tranquilas aqui. Deixa eu acertar a direção aqui. Aqui, ó, por exemplo, brincar, ensinar. Aqui é ensinar. Então, um cara ensinando o outro, né? Deixa eu elevar um pouquinho para ficar mais fácil. É ensinar. Ó, é invertido aqui. Ensinar. Chorar. Chorar. Vou mostrar daqui que vê bem. Ó. Chorar também. Então, ótimo. Então, vamos começar um trabalho. O pensamento é o seguinte: não quero aparecer, eu quero mostrar realmente as cartas, tá? E talvez aproveite até essa gravação mesmo. Eu vou usar o, as cartinhas do Eu Compass. Tirar aqui minha mala daqui. Pronto, a mala vai ficar assim. Para poder, um baralho grandão, vou dividir em dois. Tá? O mouse sai da jogada, fica aqui assim. E falar sobre a intenção do dia. Deixa eu fechar a porta. Intenção do dia. Então hoje a intenção do dia foi ser mais perceptível. Eu quero saber como é que eu posso ativar isso, como é que eu posso viver isso. Então, vou tirar as informações que eu tenho dentro do meu subconsciente através dessa forma, uma técnica, né, de utilizar ferramentas temáticas. E vou então colocando. O pessoal pode achar que eu estou jogando carta, mas não é nada disso. O meu subconsciente está entrando em contato com a imagem e ele está dizendo, olha, essa imagem aqui, é melhor ali, eu estou fazendo uma tomografia do meu cérebro com imagens, tá bom? A ideia é essa, para trazer os pensamentos a respeito de uma intenção que é ser mais perceptivo no dia de hoje. Até agora não vem nada. Nada, 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 e vamos fazer. Esse vídeo pode ser um teste e já veio alguma coisa. Uma ideia importante, gente, é a ideia do medir, né? O perceber tem um pouco do medir. Mas esse medir, eu vou dizer para você que não é um medir exatamente. Não é um medir, pegar uma régua e medir, mas saber o que é maior, o que é menor. Pronto. Saber o que é maior e o que é menor é algo muito importante. Tá? Para você perceber algo, de uma certa forma, é como o cérebro da gente trabalha, né? É maior, menor. O cérebro da gente trabalha com os órgãos dos sentidos. Então, o, o olho, o ouvido, a boca, é tudo maior, mais amargo. É só isso que ele sabe fazer. Ele não sabe fazer mais nada. Ele sabe fazer o que ele sabe fazer. Então, a primeira ideia da intenção do dia, de como ser mais perceptivo no dia, a primeira coisa, ser ativo na intenção do dia. Ativo, é buscar mesmo. O que é maior do que uma coisa? Isso aqui é maior do que isso? É perceber. Perceber o que é maior e o que é menor. O que é mais brilhante. O que é mais fosco. Então a primeira ideia é essa, tá? Então, essa é uma ideia que seria interessante até anotar, né? Eu vou até anotar, vou fazer um pause aqui e vou anotar. Vou fazer um pause aqui e vou anotar. O meu mouse aqui, vamos ver. Funciona aí, amigo? Vou fazer um pause aqui. Ok. Então, uma ideia importante, uma ideia bem, bem interessante seria buscar ativamente a percepção, né? O que é maior, o que é menor, e a ideia tão importante quanto é o que os órgãos dos sentidos nos proporcionam. Parece algo tão básico, mas não é. A gente só consegue perceber o que os órgãos dos sentidos nos proporcionam.
Só isso. Ah, mas e a maciez? É o tato. E o que é algo inconstitucional? O ser humano sabe o que é. Sabe por que ele sabe o que é isso? Porque ele tem os órgãos dos sentidos para perceber. Isso é uma outra conversa. Vamos ver se a gente consegue, então, mais informações. Então já estamos construindo alguma coisa. Então a ideia desse vídeo é mostrar que utilizando uma técnica muito simples, a gente consegue tirar ideias até complexas da vida. Medir foi a primeira ideia, foi uma ideia importante. Medir foi legal. Então, medir foi uma palavra-chave, vamos dizer assim, que eu vou anotar daqui a pouco. Medir. E vamos esperar realmente surgir alguma coisa. Não surgiu nada, vamos jogar mais. Pô. Surgiu nada, nada. Ou seja, o meu cérebro está procurando as ideias relacionadas com a minha intenção de ser mais perceptivo hoje. Como ativar isto? Né? Como ativar? Uma ideia parcial é a questão da dor. Se algo dói, é importante que isso seja percebido. Se algo dói, se algo gera conflito, por exemplo, isso é importante. Então a dor é fundamental. A dor ela entra como uma palavra-chave interessante e importante. Dor. Vou botar aqui, palavra-chave, dor. Pronto, dor. Então, estou acostumado a não ter minha cabeça aqui, né, para não me mostrar. Mas na verdade eu estou aqui, ó. Exatamente aqui. Estou aqui, mas eu quero mostrar só as cartas mesmo. Pronto, só as cartas mesmo, é isso que eu quero mostrar. Então, dor. Dor, o pensamento é dor, dor, dor. Eu quero desenvolver essa ideia da dor, né? Eu quero realmente desenvolver essa ideia da dor. Dor, um pensamento é dor. Eu quero desenvolver isso. Então, nesse bolinho aqui, eu vou desenvolver essa questão da dor e vamos conversar sobre a questão da dor. Eu joguei. Na verdade, o meu subconsciente colocou as cartas nesta posição. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a dor, vamos falar do doer, dor. Doer, tem uma cartinha aqui, doer. Oi. Vamos direto aqui para a câmera. Oi, doer, ó, doer. Eu estou com o webcam aqui, estou me acostumando a ela. Doer. O que é mais importante que a dor, ela nos protege. Então, vamos ser lógicos nesse sentido. A dor nos protege. Então, se ela nos protege, é importante que ela seja valorizada. Então, cara, cuidado com o que dói, cuidado com o que é perigoso. Isso é ser mais perceptivo? Com certeza. Com certeza. E porque se a gente não for perceptivo, nós vamos escorregar. Se a gente não perceber a casca de banana, se não enxergar a casca de banana, nós vamos escorregar. Sim, muito simples isso, né? Uma ideia simples. Então o pensamento é realmente não brigar contra os órgãos dos sentidos. Não adianta brigar, não adianta porque eles vão vencer. Ou seja, não brigar contra a realidade. Se um piso é escorregadio, ele é escorregadio e pronto. E aí vem um pensamento, né? A vida é mais poderosa que a gente tem que fazer as pazes com ela, porque senão nada vai acontecer, ao contrário, vão acontecer coisas ruins. Então, o pensamento é o seguinte, é entender que a vida convida, ela abre portas, cria oportunidades. Ou seja, a vida está aí, a vida está aí, exatamente onde você está aí com você. Então tem o céu, tem a terra, tem a rua, tem os carros em movimento, a vida está aí. E você faz parte dela, não tem jeito. Então você tem que aceitar esse convite da vida, não há como. Mas é importante ter uma sabedoria. E vamos dizer então que a carta da fada, esteja indicando que é importante ter sabedoria na vida para poder criar o que é necessário. A fada ela cria, atende desejos, então ela tem poderes. Use os seus poderes para poder viver melhor. E a percepção é um poder, então.
Muito importante. E aí, junto da mesma ideia da criação, temos o carpinteiro aqui, que ele cria em cima da madeira o que ele quiser. Então ele juntamente com a fada, vamos ver se eu acerto essa dupla aqui, juntamente com a fada, a fada quer dizer o seguinte, seus recursos, né? Seus recursos, seus poderes, suas qualidades. E um dia eu vou chegar aqui a coordenação difícil, oi. É os poderes de cada um, o que pode ser criado, né? E a fada, então, ela entra, ela entra com a ideia de que a gente tem o poder de mudar a nossa vida, de fazer. Não é mágica, não, é transformar a nossa vida. A nossa varinha mágica, na verdade, é a nossa inteligência, a nossa intenção. Ok, vou deixar os dois juntos, porque senão nós vamos parar aonde? Não é que a gente vai parar no hospital, é que essa carta ela representa todo um cuidado. É a pessoa que ficou doente, a pessoa que se prejudicou. Então, se a gente não atentar para a questão da percepção, nós vamos adoecer, por exemplo, vamos nos machucar, física, espiritual ou espiritualmente. A gente vai ficar chateado. Às vezes a gente não percebe e trata mal alguém e fica arrependido. Então, a percepção nos protege de danos tanto físicos quanto até espirituais, danos psicológicos. Então é uma ideia básica, né? É entender e talvez julgar. É importante que nesse momento se julgue. A percepção, ela nos protege mesmo? Sem dúvida. Então esse tempo que esperei, é o tempo até para você pensar e ver se você concorda comigo. Assim a gente vai construindo uma narrativa onde a gente consegue fazer com que o nosso organismo seja mais perceptivo na vida, porque senão a gente pode se machucar física ou espiritualmente, ou não atingir os nossos objetivos na vida. Então, a ideia da dor desenvolvemos, porque senão a gente vai lamentar. Estou começando a me entender com essa câmera aqui, isso é legal. A gente vai simplesmente lamentar a nossa própria sorte, porque nós não fomos perceptivos. E a ideia da percepção ela está bem contida, né, na carta cheiroso, que é o cachorrinho que fica percebendo ali onde está o frango. É importante ser perceptivo, colocar os sentidos a serviço das nossas necessidades. Isso é que é o mais importante. E eles devem nos proteger. Olha, cuidado ao atravessar a rua, olhe para todos os lados. Uma vez eu fui atravessar a rua, olhei para o sentido dos carros e vi um cara de bicicleta e me atropelou. Então tem que olhar para todos os lados. Então isso eu digo para você, a percepção, no meu caso, ela já está ativada. Olha, tem que ter cuidado mesmo. Porque senão a gente se machuca fisicamente. E quando eu trouxe essa experiência pessoal, um exemplo pessoal, ficou muito forte para mim. Teoricamente não precisaria mais gravar, mas preciso sim, com certeza preciso, porque tem outras nuances, né, da experiência deixa eu ajeitar meu celular aqui, que podem me trazer uma série de benefícios, né, e ativar isso aqui de uma maneira mais permanente me interessa sim, me interessa muito. Vamos lá, estou querendo abrir um PowerPoint aqui específico. Pronto. Vamos continuar então na nossa análise importante, vamos guardar isso aqui, sobre a importância da intenção do dia, que é de ser perceptivo. Ser perceptivo. E a nossa análise hoje está sendo feita por intermédio das cartas. Eu vou fazer muita análise desse tipo. Agora que eu descobri uma posição razoável da webcam para poder jogar, eu vou então abusar disso aqui, porque eu já percebi que não preciso da minha mãozinha, só preciso da minha mãozinha, não preciso do meu rosto exatamente. Posso fazer uma aparição de vez em quando, pegar o webcam e falar assim, olha gente, eu estou aqui, tá? E tentei o tripé, mas o tripé deu um problema, cara. Mas veio uma ideia importante sobre a intenção do dia.
é simplesmente relaxar mesmo. Porque se a gente fica tenso com alguma coisa, naturalmente a atenção está voltada para aquela coisa. Não tem como. E a gente não consegue perceber o todo. E se a gente não consegue perceber o todo, o que acontece? Alguém vem de bicicleta e nos atropela. A gente não percebe o detalhe do ambiente. E essa ideia é contida no conjunto de ideias que nós reunimos aqui. O meu subconsciente reuniu. Não é jogo, não tem nada de astral, de esotérico e tal, não. Tem de psicológico mesmo, né? É um retrato do meu subconsciente. Ele está dizendo o seguinte, olha, muito importante é a questão de saber o que o órgão dos sentidos fazem, né? Eles, eles comparam, o órgão do sentido, ele trabalha por comparação. É mais quente, mais frio, é só isso. Ele não sabe quantos graus, não. Ele sabe que a partir de determinada temperatura a gente está se queimando. Então eles têm uma ideia do que é perigoso para ele. E o que é perigoso, então, deixa eu testar aqui, se é perigoso, ele não quer. Tá bom? Se é perigoso, ele não quer. Esse pensamento, ele é um pensamento que a gente pode até desenvolver. Vamos desenvolver, vamos criar uma segunda linha aqui. A gente pode até desenvolver esse pensamento para poder conversar e ter bastante detalhe para vocês. Os sentidos, eles precisam amadurecer. Tá? Então a menina aqui é uma jovem, ela não tem muita maturidade. Né? Às vezes ela enxerga uma coisa, mas não atribui um sentido a isso. Tá? Então é muito importante atribuir um sentido às coisas. A melhor posição é aqui mesmo. Então a ideia é atribuir um sentido a cada coisa que a gente percebe. Olha, está meu joanete está doendo, isso vai chover, isso provavelmente é. Então atribuir um significado a cada sentido é importante. Isso é uma palavra-chave importante que eu vou anotar. Por isso, vamos fazer mais uma pausazinha aqui, só um segundo. Então falamos, né, que nós estamos atribuindo então um significado às coisas. E a menina, então, ela é muito imatura, muito jovem, não sabe ainda, né, o significado das coisas da vida, não sabe viver ainda, tem que aprender muita coisa. Essa aqui é a ideia, o melhor foco da câmera é aqui, ó, um brilho melhor, né? Ela está olhando para cá, é o olho da câmera. Então deixa eu botar aqui o olho da câmera e ok, esse aqui que é o olho da câmera. Vamos lá. E a ideia é fazer que nem o cachorro. O cachorro tem o quê? Sentidos aguçados, alertas. Esse é o pensamento da percepção. É deixar os sentidos trabalharem. É relaxar. Quando a gente relaxa, a gente deixa o nosso organismo funcionar. Faz sentido isso? Total sentido. Quando a gente relaxa, tudo trabalha melhor. Quando a gente está tenso, a gente prende alguma coisa. A ideia de prender dá para entender bem quando a gente está com vontade de ir no banheiro e prende alguma coisa. A gente não deixa sair. Mas quando a gente relaxa, nós deixamos então o organismo funcionar. Relaxamento então é fundamental. Vou anotar sem pausar, não, porque essa pausa é um pouco irritante para mim. Eu não gosto não. Tá? Outra ideia importante de ser desenvolvida, então desenvolvemos aqui a ideia do termômetro, porque a percepção cuida da gente, cuida como se fosse uma mãe. Concorda com isso? Faz sentido? Faz sentido, ela cuida. A percepção nos cuida na rua, cuida em tudo quanto é lugar. Então essa ideia é até repetida, mas é uma das mais importantes. E se a gente pensar em 2 ou 3 exemplos, a gente ativa isso na hora. Quando a gente não percebe que uma outra pessoa está falando, ela se sente não ouvida. E quando outra pessoa se sente não ouvida, ela deixa de nos dar atenção, porque nós não estamos dando atenção para ela. E se as pessoas forem embora, a gente fica solitário. Então, compreender isso, que não dar atenção para as pessoas, quer dizer ficar solitário. Então é muito importante
entender isso de maneira adulta e não como um adolescente, né? Uma, uma percepção não totalmente desenvolvida, uma percepção não plena, né? Esse aqui é o pensamento. Desenvolvida essa ideia do termômetro, né, que é a ideia mais importante, de medir o que é maior e o que é menor, eu digo para vocês o seguinte: basta raciocinar e checar se isso faz sentido, sim, se não faz sentido, não, se concorda ou discorda. Basta isso para que o nosso organismo ele ative os recursos necessários para que nós possamos ser mais perceptivos hoje, imediatamente, e assim ter um dia melhor. Então a percepção é muito importante. As ideias básicas estão aqui nesses primeiros 30 minutos de vídeo, é rápido, né? E vão ser 30 minutos mesmo, que é o teste desse novo tipo de jogo, né? É um jogo que é só de cartas. E isso vai servir para desenvolver assuntos difíceis que estão escondidos lá no subconsciente, lá no fundo, mas quando nós colocamos as lâminas em determinadas posições indicadas pelo nosso próprio subconsciente, o conhecimento vem à tona. Então, se você quer trazer uma informação à tona, faça esse exercício, faça sempre esse exercício com umas cartinhas de brinquedo, que isso aqui é o nome do brinquedo é Eu Conto. Tem umas cartinhas muito legais que falam um pouco sobre tudo. Mas a ideia que eu gostaria, que seria importante desenvolver agora, seria a ideia da limpeza. Quando a gente relaxa, nós temos uma percepção mais limpa. Essa que é a ideia. Então a limpeza vem através de uma cartinha simples, né, singela, bonitinha. Aqui, banheira. Banheira. Logo, logo meu cérebro vai se ajustar a isso. Banheira, banheira. Pronto, aqui, banheira. A caixinha da banheira tem um patinho. Vamos botar o patinho aqui dentro. Oi, pronto, pronto. Parece que é fácil, né? Mas tem que ter todo um esqueminha aqui, todo um... O ser humano é o único que consegue fazer isso, sabia? Já fizeram experiências com animais e não consegue ajustar bem a visão. E alguns morrem até de fome, inclusive. O ser humano é o único que consegue fazer isso, ajustar a sua vista e consegue enxergar até de cabeça para baixo, se for necessário, né? Ajusta a visão e consegue pegar tudo direitinho. Mas isso é papo de psicologia pesada, que depois eu posso falar sobre isso para vocês. É uma experiência que foi feita. Limpeza, limpeza. Então tá aqui a limpeza, ó, aqui, limpeza, limpeza. A banheirazinha, ó, tem que dar um tempo, ela se ajusta aqui. A banheirazinha, tá? Indica limpeza. A limpeza, e aí vem a primeira carta que saiu, foi o medir. Medir também tem a ver com jogar fora o que não presta. Então no banheiro a gente joga fora coisas, é lugar de limpeza. Então tudo tem a ver com limpeza. Porque quando a gente relaxa, de novo, relaxamento, nós conseguimos comparar melhor as coisas. O cérebro funciona melhor. Ele pode ter até mais nutrientes quando ele está relaxado. Porque quando ele está tenso, ele está empregando tudo num lugar só. Quando ele está concentrado, ele está empregando tudo num lugar só. E naturalmente o relaxamento traz uma expansão. E a percepção maior, uma percepção ampla, não é com um foco, tem que abrir. E a gente abre possibilidade de falar com a mão, né? A ideia de fazer um teatrinho de mãos. Então, olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, ó, da mãozinha. É preciso abrir e não fechar. Quando a gente fecha, a gente está tenso. A ideia é abrir. E aí, conversando assim, a mão fica muito mais importante, né? Fica muito mais poderosa. Poderosa. Então, a ideia da banheira, ela ajuda no medir, é limpar. Mas como limpar? Relaxando. Então, a maneira de limpar a nossa percepção é tirando as ideias fixas,
tirando as ideias fixas. Então, ideia fixa entra como expressão-chave. Ideia fixa. Ideia fixa. E quando a gente tira as ideias fixas, nós relaxamos. Então, vamos colocar aqui uma maneira de relaxar. É uma das maneiras de relaxar e aumentar a percepção é relaxar o foco. Todo mundo fala de foco, né? Que o foco é importante, que o foco é isso, que o foco é aquilo. Olha aqui a mãozinha aqui. O foco é isso, o foco é aquilo, o foco é aquilo outro. Então, não é tão importante assim. Porque na prática, o importante é relaxar. Quando nós enfocamos alguma coisa, é quando o nosso subconsciente manda fazê-lo. Então, o estado geral não é tenso, é um estado de percepção aberta. Esse é o estado natural, é assim que a gente anda na rua, porque o perigo pode vir de todos os lados. Então, só vou prestar atenção à frente. Não, tem que ter o organismo relaxado, que ele preste atenção melhor a tudo. E quando ele percebe algo que nos interessa ou que nos ameaça, aí sim ele, olha, você vira para lá, sem saber você virou, sem saber você olhou. Ele concentra o foco naturalmente, ele não precisa de ajuda para concentrar o foco e nem manter o foco. Porque enquanto o perigo existir, o foco está lá. É claro que existe a exaustão do foco. Um exemplo simples disso é dirigir durante muitas horas, a gente não percebe mais. Tenta até manter o foco, mas não aguenta mais. E a gente acaba até dormindo ao volante, não percebendo, perdendo noções de distância. Então, tudo isso é a questão da exaustão do aparelho cognitivo. Então, sobre a intenção, eu vou ficar por aqui, deixar essas ideias, as ideias, e dizer que foram as cartas que falaram, mas não tem adivinhação, não. É algo que eu vou fazer a leitura dessas outras cartas aqui agora. É algo que está no meu subconsciente e trouxe. Então, primeira coisa, vem a carta da panela. Panela quer dizer preparação. Então, a primeira coisa, preparar uma ideia para falar. Preparar uma cognição. Como é que é o mecanismo da cognição? Como é que ela fica pronta? Porque na panela preparam-se coisas para a gente consumir. E aqui vem até uma panela de pressão, né? Então dá uma ideia de uma preparação mais rápida até. Um processamento maior de informações. Então, quando a informação é processada, a gente consegue ter uma ideia do que é maior ou do que é menor. Esse é o pensamento, né? Para que nós possamos sobreviver. Uma maneira de entender isso é, quando andamos com o foco relaxado, é como se a gente tivesse de prontidão mesmo, né? A prontidão é um foco mais relaxado, não é um foco super tenso, não. Relaxar no combate é importante, pô. Numa luta, né, na época que eu fazia karatê, kickbox, era importante lutar e relaxar um pouco, senão a gente cansa muito. Né? Esse aqui é o pensamento. O foco relaxado é um foco melhor para que nós possamos ganhar a vida, viver, ganhar a vida, viver. Uma ideia, aí saiu a carta horta. Horta quer dizer o seguinte, é a coisa que vem da terra, que vem de nós mesmos, que vem num funcionamento ótimo do nosso corpo, sem atravessadores. Ou seja, é o funcionamento melhor, funcionamento original, o mais natural possível. O relaxar permite isso, na verdade é uma consequência disso. Nós fomos feitos para funcionar de maneira relaxada e não tensa. Essa que é a ideia. Para que nós possamos ganhar a vida, né? Nós possamos sobreviver. Sobreviver, aí aparece a carta restaurante, né? Mas não é restaurante. Aqui é... O que acontece no restaurante? Nós comemos. E para que nós comemos? Para sobreviver, para viver. Então a ideia dentro do contexto
todo é a vida. Então, para que nós possamos ganhar a vida, é importante, então, limpar a nossa percepção. Então, a parte mais importante aqui é a banheira com o patinho. Limpar a percepção, que quer dizer relaxar. Quer saber como relaxar? É um outro jogo, é uma outra conversa, de outro dia. Mas a ideia de mostrar as cartas para o trabalho, eu acho que foi interessante, acho que foi importante para mostrar que nós podemos nos inspirar, escrever poesias, escrever textos, fazer tudo, porque o nosso subconsciente tem um tesouro enorme. Não sabemos como trazer as coisas do subconsciente? Sabemos sim, eu acabei de demonstrar. Existe um vídeo sobre isso, de como resolver problemas. Um dia desse eu vou pegar um problema prático e vou trabalhar assim. Já comecei a me entender com a webcam, já estou mais ou menos, daqui a com um pouquinho de prática nós vamos dominar como mostrar aqui as coisas e mais uns desenhos meus, para que nós possamos ter um dia maravilhoso e ganhar, né? E ganhar a vida. Ganhar a vida porque nós estamos prontos, nós temos a nossa natureza nos dá tudo, nosso cérebro nos dá tudo, nos prepara. Ele processa qualquer tipo de informação ele processa e a gente consegue andar e saber o que é maior, o que é menor, e a gente não dá um passo maior que a perna. Não dando um passo maior que a perna, a gente não se machuca, não se acidenta, tá bem? Então, espero que gostem dessa experiência de estudar um tema através realmente das cartas. As mãozinhas, elas não precisam aparecer, não precisam ficar. As mãozinhas podem aparecer, o meu rosto exatamente não precisa aparecer, mas eu vou fazer questão de dar um até logo para todos vocês, tá bom, gente? Então, uma boa tarde. Valeu. E o nome desse vídeo é o quê? Qual é o nome desse vídeo? Temos que saber o nome dele, né? O nome desse vídeo, gente, o nome desse vídeo é a percepção. Percepção. Vivegar a percepção nos protege. Pronto, é esse o nome.